9. Viver Mais está de volta, como a gente prometeu, o Dr. Giovanni de volta aqui ao Viver Mais, ele que é mastologista, e nós estamos falando sobre câncer de mama. Eu já tenho que começar com a pergunta que eu deixei no programa passado, Dr. Giovanni, sobre câncer de mama no homem. É frequente? Há uma incidência muito forte? Na realidade, o câncer de mama masculino ele não é frequente, né? Existem 100 casos de mulheres para um caso de homem. Então, assim, é um tumor raro. Né? É um tumor raro em homens. Quando isso acontece, né, a gente precisa procurar um fator hereditário, né, um fator hereditário, porque tanto o homem quanto a mulher tem tecido mamário. Só que o homem, por ter uma baixa produção estrogênica, quase nula, ele não prolifera, mas o ducto e os alvéolos da mama estão aí, de trás do mamilo do homem também. Então, se houver um fator de risco, o álcool, o fumo, irradiação do tórax. Alguns pacientes trataram linfoma, alguma outra doença que precisou irradiar o tórax, eles têm um fator de risco para desenvolvimento. Agora, doutor Giovanni, tem alguns homens que têm uma mama mais desenvolvida, não é? Isso. Chegam até a fazer cirurgia. Isso, tem, né? Na realidade é uma afecção benigna, que é a chamada ginecomastia. A ginecomastia é o aumento do tecido mamário no homem, que geralmente acontece naquela transição ali da criança para o adulto, na puberdade. Então, há uma hipertrofia dessa glândula mamária e, posteriormente, há uma atrofia, certo? Existem alguns pacientes que fazem uso de anabolizantes, né, para aumentar a massa muscular e estimula esse tecido glandular mamário, certo? O uso de anabolizante pode desencadear, assim, câncer de mama no homem? Pode, mas no geral, o que a gente vê na prática clínica é um aumento do tecido glandular normal, né? Daí a dificuldade do homem ir para o mastologista achando que ele está com uma afecção benigna e na realidade pode haver alguma coisa, algum tumor aí embutido. O senhor já atendeu homens? Vários. Eu faço. Quando a gente diz 1%, acha que não vários. Tem, mas... Assim, é muito corriqueiro a ginecomastia no consultório do mastologista, né, para correção da ginecomastia, mas em 2018 eu tive 3 casos de câncer de mama em homem e doença localmente avançada, que a gente precisa fazer uma cirurgia mais radical, né? Até quando a gente estava conversando com o Ulisses, a gente tem que até mexer na axila, porque o tumor ele migra da mama para a axila, então você faz uma cirurgia mais extensa, né? Então eu tive 3 casos em 2018. Pronto, então o que é que os homens, as mulheres têm que se tocar, fazer mamografia, e os homens, o que é que devem fazer para evitar chegar nesse nível? Isso, assim, quando houver alguma diferença, né, porque assim, o homem não tem mama, ele vai notar o mamilo plano. Quando houver alguma modificação no volume do mamilo, o importante é ser examinado por um profissional qualificado, um mastologista ver esses pacientes, né? Então, o indício é o mamilo masculino. Isso, você nota um aumento do volume retroareolar, de trás da areola. Tá diferente, tá dolorido, alguma coisa. Então, assim, é um sintoma atípico para o homem. Dor na mama é comum na mulher. Ela sente aquele desconforto mamário, perto dali da menstruação, que dá a melhorar. O homem, ele não tem isso. Então, uma dor em que você pega na areola e tá aumentada de volume e dolorida, procura o mastologista para ele dar uma avaliada. Né? Tá vendo? Porque isso é um sintoma atípico no homem, entendeu? Isso é um sintoma atípico. Tá aí a orientação, porque o homem acha que não adoece, acha que não precisa ir ao médico, né, doutor Giovanni? Então, vamos só retomar aqui a questão do câncer de mama feminino. Né? A gente falou no programa anterior sobre a prevenção, os fatores de risco, né? E vamos tentar reduzir essa estatística. De que forma? Porque o câncer de mama também leva à morte, né? Leva. A taxa de óbito ainda é grande no Brasil, né? Então, assim, essa estatística mundial que eu lhe falei, de 2 milhões e 100 mil casos, teve uma taxa de mortalidade de 627 mil mulheres, né? Então, isso é uma taxa de mortalidade muito grande. Como o câncer é uma doença do envelhecimento, então é normal eu esperar que a taxa vá aumentar, a incidência aumente, porque eu estou aumentando a expectativa de vida das mulheres e com qualidade, né? Se você pegar, por exemplo, a estatística da Suíça, 82,5 anos cada mulher vive. Então, ela vai chegar no pico da incidência dos 74 anos, então ela vai ter mais possibilidade de ter câncer de mama. Então, pra gente, o que a gente precisa reduzir é essa taxa de óbito.
E a prevenção. E a prevenção é o melhor remédio. É o melhor remédio. Então, a mamografia é o exame de eleição, é um exame que dá diagnóstico de tumores menores do que 1 centímetro, que são impalpáveis. Mesmo no autoexame, a mulher, dependendo do tamanho da mama dela e da posição desse tumor dentro da mama, ela não vai palpar. Então, o autoexame, para se conhecer, e a mamografia anual, e aí da mastologista, é extremamente importante. Porque se eu pego tumores iniciais de até 1 centímetro, curo 90 a 95% das pacientes. Que boa notícia. E em alguns casos bem selecionados, eu consigo até livrar essa paciente do tratamento sistêmico, da temível quimioterapia. Então, eu consigo tirar a paciente desse tratamento. Agora, doutor Giovanni, o senhor falou da temível quimioterapia, mas muitas mulheres evitam fazer a mamografia por conta, ainda é muito, digamos assim, idade da pedra, né? Existe possibilidade de que esse exame não seja tão doloroso? Aliás, eu não acho que é tão doloroso, né? Se é para... Assim, na realidade existem muitos mitos sobre a mamografia, né? E o principal e o que eu acho mais irresponsável é a disseminação de que a mamografia causa câncer, né? Se a gente comparar a quantidade de radiação que uma mamografia emite, é a mesma radiação que você passa uma semana levando andando. Nós vivemos numa região tropical em que tem sol 300 dias por ano. Então, uma semana de radiação do sol equivale... uma mamografia vai equivaler a isso. Então, assim, eu estou levando mais radiação andando no sol do que eu fazer uma mamografia. Por então, ano, uma vez. Totalmente seguro o exame. Totalmente seguro. Com essas mamografias digitais mais novas, o tempo de exposição é menor, o tempo de apertar a mama é menor. Então, assim, é um exame que é muito bem tolerado por mais de 95% das pacientes. E é muito prático, muito fácil, prático. Sabe? As pessoas fazem um alarde, ai, dói, ai, só em pensar eu não quero ir. Isso. Mas é pior a consequência da doença. Se você deixar de fazer mamografia entre um ano e outro, 2 anos, após os 40 anos, isso é um risco que você corre de perder a vida, né? Então, você gasta ali 10 minutos no exame por ano e que você pode salvar a sua vida, né? O impacto de redução de mortalidade da mamografia na população de 40 a 50 anos foi de 15% a 16%. Então, isso é muito alto para eu dizer para paciente que não vá porque dói. E a disseminação de que a mamografia faz mal, né? Então, ainda existe essa irresponsabilidade disseminada, né? De que a mamografia, ela vai causar prejuízo. Na realidade, ela traz benefício. É o recado de quem entende, de quem está no dia a dia vivenciando essa realidade. Só para a gente concluir, doutor Giovanni, dá uma orientação, assim, tipo um puxão de orelha nas mulheres, nos homens, para que no próximo ano, no Outubro Rosa, a gente possa falar, olha, reduziu o número de casos de mama, de morte. O que a gente tem que fazer para realmente se prevenir? Na realidade, assim, o que a gente precisa fazer é ir todo ano, todas as mulheres, a partir dos 40 anos, fazer pelo menos uma consulta com um mastologista, né? Se você não tem o seu mastologista de confiança, você tem o seu ginecologista de confiança, então faz a prevenção anual, porque a incidência de câncer está aumentando. Mas também, se a gente fizer um diagnóstico precoce, a cura também vai aumentar. Então, é extremamente importante. E homens, certo? Tem câncer de mama também, de forma rara, mas tem. Então, se você tiver um sintoma atípico, minha mama doeu, a minha mama mudou de volume, tá de uma cor diferente, então também procura um profissional qualificado para que o diagnóstico seja feito e de forma rápida, que a cura também se eleva. Então, vamos seguir essas orientações. Um brinde à vida. Doutor Giovanni, foi uma alegria recebê-lo aqui no Viver Mais. O prazer foi meu, né? Participar de um programa desse que realmente trata da saúde, trata da prevenção e leva essa informação para a população. Muito obrigado. O Viver Mais volta daqui a pouquinho. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.